Estamos dando início ao programa A Voz do Cooperativismo. Programa este que tem o intuito de entrevistar as principais lideranças do cooperativismo brasileiro. Hoje estamos aqui na Agroindústria Frimeza. Ao meu lado, o jornalista Juliano De Luca e também o presidente Elias Zidek, ao qual vai dar essa entrevista para a gente, um bate-papo todo informal. Primeiramente, Elias, prazer recebê-lo aí no nosso primeiro programa A Voz do Cooperativismo. É uma satisfação muito grande poder conversar com vocês, e especialmente com um programa que eu tenho certeza, né, de grande importância ao cooperativismo e ao agronegócio do Paraná e do Brasil. Elias, como que a gente pode resumir quem é Elias Zidek? Bom, eu sou engenheiro agrônomo, sou uma pessoa do agronegócio, desde formação, posso dizer, desde criação, porque eu vim do Rio Grande do Sul, exatamente do meio rural, estudei agronomia, cheguei no Paraná como extensionista rural, no serviço público. Logo em seguida fui para o serviço privado, né, ou seja, trabalhar em cooperativa. E eu poderia dizer que o cooperativismo está na minha alma. Eu considero o cooperativismo muito além de uma forma de gestão, mas uma forma de organização social que é nobre, porque ela considera a eficiência do capital, mas considera a essência do social, que é o ser humano, que é o produtor rural, que tanto precisa de organização, de apoio, para que ele desenvolva as suas atividades. Então, resumidamente, acredito que eu sou rural, sou do agronegócio e sou cooperativista. Senhor Elias, o senhor participou desde das primeiras ideias aí da criação da Frimeza e agora há poucos dias assume a presidência. Conta um pouquinho dessa história e como está sendo o senhor como presidente agora da Frimeza, depois de tantos anos e de uma história tão intrínseca com a Frimeza. Eu costumo dizer que a minha vida profissional, ela confunde-se com a história da Frimeza. Quando eu estava trabalhando em cooperativa, eu sentia a dificuldade, imagina isso 44, 45 anos atrás. Eu sentia a dificuldade que o produtor tinha de viabilizar as suas atividades. Tudo que se estudava mostrava que a necessidade era agregar valor à produção do cooperado, do produtor. E na época, lembro que para comercializar suínos, saía do sudoeste com um caminhão para vender em Minas Gerais. Você imagina, né, o esforço de estudo e quão pouco sobrava para o produtor. E assim, na parte de insumos também, de compra de fertilizantes, defensivos. E aí então surgiu a ideia de reunir as cooperativas, isso foi lá no sudoeste do Paraná. Conseguimos reunir 5 cooperativas singulares e constituir uma central que se chamou Sudecop, Cooperativa Central Agropecuária Sudoeste. E aí então, o Conselho de Administração, formado pelas diretorias dessas cooperativas, aprovou um plano que era de atuar em 2 cadeias produtivas, a cadeia do suíno e a cadeia do leite. Eu considero que essa foi uma definição importante que até hoje permanece. É foco. Pode ver que hoje a Frimeza tem foco em 2 cadeias produtivas. Ela não fica apostando em várias atividades, ela teve foco. E aí então nós começamos desde a criação do estatuto, dos primeiros projetos, do primeiro planejamento estratégico, e foi concebido então que seria
construído ou adquirido um frigorífico de suínos, construído uma fábrica de ração e adquirido ou construído laticínios para receber o leite. Isso evoluiu. Logo no segundo ano entraram 5 cooperativas do oeste do Paraná, na Sudecop, ficando 10 cooperativas. Aí foi adquirido o frigorífico de Medianeira, que era uma massa falida, que é o Frimeza, na época era Frigorífico Medianeira S.A., e essas 10 cooperativas administraram o primeiro ano e já deu problemas, deu prejuízo, a gestão não foi muito profissional naquela época e resultou logo no rompimento da sociedade. A central, que tinha 10 cooperativas, acabou ficando no terceiro ano já com 5 cooperativas que ficaram as do oeste do Paraná, que são as 5 que hoje fazem parte da Frimeza. Aí então houve uma evolução, ampliamos os abates aqui em Medianeira, construímos mais laticínios, principalmente a fábrica de queijos e derivados lá em Marechal Cândido Rondon. Depois, mais recentemente, foi adquirido mais um frigorífico em Rondon. E a Frimeza veio crescendo nesse tempo. Quando ela deu o salto de 1.700 cabeças para 6.000 cabeças suíno por dia aqui em Medianeira, houve também um aperfeiçoamento ou uma profissionalização da gestão, onde que foi criada a função de diretor executivo. E nessa época, então, o presidente era o Seno Cláudio Lunks, e nessa época veio para cá o Walter Vanzella. Assumiu como presidente e eu fui convidado a assumir como diretor executivo. Então passaram-se 26 anos dessa minha parceria com o Walter Vanzella e nesse período conseguimos, junto com o Conselho de Administração, traçar a visão do futuro, dos planejamentos para a Frimeza continuar crescendo. Então, é muito gratificante para mim, como um técnico, um profissional, participar lá da criação de um projeto chamado Cooperativa Central e poder chegar hoje na presidência dessa cooperativa. Isso, de um lado, é uma realização profissional muito grande, de outro lado, é um orgulho em poder participar do cooperativismo, né? De fazer parte dessa filosofia cooperativista que é muito forte no Paraná, especialmente no oeste do Paraná. Então, eu diria assim que é motivo de muita satisfação e de realização. Presidente, o que a gente pode ressaltar dos planos futuros da Frimeza aí, a pequeno, curto, médio, longo prazo aí, que vocês imaginam para a Frimeza? A Frimeza sempre trabalhou com uma visão de longo prazo. Os nossos planejamentos estratégicos, desde 1997, eles eram estabelecidos com visão de 10 anos. Em 2015, nós passamos a ter uma visão de 15 anos na frente. Então, em 2015, fizemos um planejamento até 2030. Claro que, conforme o ambiente socioeconômico do país e da região e até do mundo vai evoluindo, você tem que ir atualizando. Então, a Frimeza, lá em 2015, fez um grande estudo nas cadeias do leite e do suíno e estabeleceu que ela deveria crescer. Que ela deveria chegar entre as 3 ou 4 maiores empresas de suinocultura do Brasil. Porque a gente tinha produtor para produzir, uma área que produz alimentos, grãos, né, para a alimentação do suíno, tecnologia conhecida, produtor também conhecedor da atividade, um mercado crescente, tanto o mercado interno quanto as exportações. Um produto
que a nível mundial é competitivo. A suinocultura brasileira, ela é competitiva perante os outros países do mundo, continua até hoje. Então vimos que tinha a possibilidade de sair de 8.300 cabeças por dia para 23.000 cabeças por dia. Então aí que se projetou uma unidade nova de 15.000 cabeças, que é o frigorífico de Assis Chateaubriand, que foi concebido em 2015. Ficamos 3 anos em projetos e 4 anos em execução, 2019, 20, 21 e 22. E foi inaugurado em dezembro de 2022. Agora, em 2023, chegou o momento de iniciar as operações. Bom, qual o desafio agora, né, nesse momento? Nós já, após assumir, aqui em fevereiro, a gente já fez uma revisão do planejamento estratégico e estabelecemos o plano Frimeza 2030. Né? Ajustamos alguma coisa naquele projeto original. O que nós ajustamos? Ocupar 100% da capacidade dos laticínios, que nós estamos utilizando hoje em torno de 78% da capacidade, então tem espaço para crescer, e completar os 23.000 cabeças de suíno. Isso vai fazer com que o faturamento salte de 5 bilhões e meio em 2022 para 12 bilhões de reais em 2030. Para isso tem que avançar no mercado, daí tem os projetos específicos, né, de marketing, de comunicação, de distribuição, de logística, né, para conseguir colocar isso no mercado. Então eu diria assim, essa é a diretriz que foi aprovada no Conselho de Administração e que nós estamos seguindo, né, agora com os projetos até 2030. Como é que estão os trabalhos da nova planta frigorífica? O senhor falou agora há pouco. O frigorífico de Assis, conforme planejado, iniciou o abate experimental na metade de março. Começamos a fazer os testes e até o fim de março ficou concluída essa parte. E agora, em abril, nós já estamos abatendo essa semana em torno de 1.500 por dia. E gradativamente vamos aumentando até chegar a 2.000 no final de abril. E no mês de maio nós pretendemos elevar até fim de maio para 4.000 cabeças por dia. E também iniciar as operações de cortes de suínos, porque agora está fazendo abate e carcaça. Então a partir de maio vamos fazer os cortes, tanto para exportação quanto para o mercado interno. E a partir de 15 de maio também o processo de industrialização naquela planta. Então eu diria que até fim de maio está completo, tudo testado, todo o processo de abate, de cortes e industrialização na unidade frigorífica de Assis Chateaubriand. Nós temos hoje disponível nas cooperativas em torno de 5.000 cabeças por dia, agora até o final de junho, no primeiro semestre. Então nós pretendemos até junho conseguir absorver essas 6.000 cabeças. Mas até dezembro, as cooperativas têm um plano de aumento gradativo, um cronograma de aumento da produção. Tem algumas que estão colocando granjas de produção de leitões desmamados, umas têm iniciadores, produtores fazendo isso, de forma que até dezembro nós teremos 7.500 cabeças por dia de suínos terminados. E é o que a gente pretende absorver, né, nessa primeira etapa. Veja que isso no planejamento inicial estava previsto em 2025 atingir 7,5. Então nós estamos antecipando, né, 2 anos o atingimento da primeira fase, que é 50% de capacidade daquela unidade. Redução no uso de antimicrobianos, uso de robôs, drones, inteligência artificial, tem muita coisa acontecendo no agronegócio, né?
Como que a Frimeza vem se transformando para ter um negócio que seja sustentável, que atenda aos interesses dos cooperados, dos investidores, do próprio público consumidor? Existem desafios para a indústria da biossegurança também, para substituir o mais rápido possível, né, deixar as plantas e os animais livres de antibióticos. Eu acredito que vai acontecer antes do que a gente espera. Eu acredito que em 5 anos nós vamos reduzir muito, tanto na produção de leite, na produção de frango, na produção de suínos. Haverá uma redução muito drástica de uso. Nós estamos caminhando por uma era que eu gosto muito da palavra sustentabilidade. Queira ou não, os competidores maiores, e principalmente quem queira ter acesso ao mercado internacional, ele vai ter que se adequar a essas novas tecnologias. E tudo que você falou são tecnologias. Algumas já disponíveis. Por exemplo, a planta de Assis Chateaubriand, ela é altamente sustentável. Ela tem geração de energia solar, claro que não a totalidade, mas uma parte. Ela aproveita toda a água da chuva, aproveita toda a água dos telhados, faz reuso da água de processo, mais ou menos já 40% da água a gente já vai reutilizar, né? Claro, não dentro da fábrica, mas para limpezas e, né, esses anexos. Nós temos a economia cíclica nos resíduos gerados pela indústria. Todos os resíduos, graxas, o esterco das pocilgas, eles vão para o biodigestor. O biodigestor gera o gás metano e esse gás metano volta para a indústria para a flambagem das carcaças dos animais. Então nós vamos deixar de adquirir o GLP, né, que é uma conta de, hoje seria de 500 mil por mês, vai ser gerado e não adquirido mais, né, consumido. E a outra parte do metano, ele vai ser purificado e estratificado para CO2. Nós também, Assis, vamos produzir o CO2, que é o gás utilizado no atordoamento de suínos. O choque antigo de energia elétrica hoje é a gás, não é mais com choque elétrico. Então, aqui em Medianeira a gente adquire o CO2, mas lá em Assis nós vamos produzir o CO2. Então, de um resíduo, né, que era um passivo ambiental, nós estamos gerando energia através do metano para substituir o GLP e o CO2 para substituir para a flambagem, para atordoamento dos animais. Toda a parte sólida, todos os resíduos de embalagens, todas elas que vêm com insumos, todas elas serão pré-preparadas para reciclagem, né? Já tem um pré-processo lá dentro. Nós estamos trabalhando hoje na melhoria da mucosa intestinal e estamos por fechar contratos com multinacionais que produzem a heparina, que é consumida, é um anticoagulante, né, e usado também para não haver rejeição de órgãos e transplantes, né, para os humanos. A gente está avançando em fazer mais uma escala de processamento em Rondon, porque isso agrega valor para nós, né, para fornecer para as multinacionais. Nós estamos também trabalhando com um processamento mais avançado da pele suína, para que a gente possa fornecer o pré-preparo do colágeno. O colágeno muito em moda hoje, né? Tanto em alimentação especial quanto para aplicações, né, nos humanos. Então nós vamos agregar valor nisso também. Do ponto de vista tecnológico, nós temos hoje
dentro da planta mais de 20 robôs trabalhando nas linhas de produção. Então é uma planta moderna e nós procuramos buscar tecnologias avançadas que eliminem o trabalho braçal e o trabalho mais difícil para o colaborador. E assim como fatiamento, encaixotamento, classificação, né? Tudo automatizado e robotizado. Então também tecnologicamente. E o mais importante, todo o processo ele é digitalizado. A máquina transmite os relatórios diretamente para o computador, que imita os relatórios de produção. É a busca da perfeição, né, para não ter erro e aumento de produtividade. Tá? Então, do ponto de vista tecnológico, a planta de Assis é ultra avançada. Presidente, falando um pouco de influenza aviária, né? A Frimeza não trabalha diretamente com frangos, mas seus afiliados sim, né? Caso essa doença hoje seja detectada no Brasil, o senhor acha que as autoridades, o agronegócio, estaria preparado para receber essa doença aí? Essas doenças, principalmente vírus, né, é mais complicado, né, porque ele tem uma propagação mais fácil, né, no ambiente, e se ele acha o local adequado, ele se instala. O Brasil, no caso da gripe aviária, né, até o momento não se identificou, até o ambiente brasileiro um pouco mais quente dificulta mais a proliferação do vírus, então isso nos protege de certa forma, mas eu diria assim, jamais baixar as armas, jamais menosprezar a sanidade. E daqui para frente, sanidade vai se chamar prevenção. Investimentos cada vez maiores, seja dentro das propriedades, quanto no ingresso, seja de máquinas, equipamentos, pessoas que vêm do exterior. Acho que o Brasil tem que ser mais rigoroso nisso, para a gente preservar, pelo menos, o quadro sanitário que nós temos hoje. Como o senhor avalia o preço das commodities? Hoje deu uma recuada um pouco a soja, o milho de repente tende a recuar com a entrada da safra. Como o senhor avalia isso e faz uma relação com os custos de produção da suinocultura e da bovinicultura? Na nossa visão, o ciclo, as commodities no mundo, né, vamos falar aqui em soja e milho, né, trigo, soja, milho, mas principalmente grãos, eles passaram, nós vivemos um ciclo de fartura. Nós tivemos rentabilidades aí 40%, 50%, 60% na produção de soja e milho, dentro de uma safra normal. Isso causado por vários fatores, né? Aumento de consumo da China, lá fora, secas, intempéries em partes produtivas, né? E nos acostumamos à alta rentabilidade dos grãos. Nos 2 últimos anos, foi o pico, né, de preço das commodities. Agora, esse ano, a gente está sentindo uma acomodação desses preços. No nosso entendimento, isso é normal, né? Claro, quanto maior o preço, é melhor para o produtor de grãos. Mas também tem que ver que quem consome o grão, se ele pode pagar esses preços. E foi o que aconteceu nos 2 últimos anos, onde o suíno não conseguia pagar, o frango passou momentos difíceis, né? O leite. Então, nós precisamos buscar um ponto de equilíbrio entre commodities de grãos e as commodities de proteína animal. Então, eu acredito que esse ano haverá uma acomodação de preços, mais ou menos nos níveis que estão hoje, né? É claro que entre safras sempre dá oscilação, mas se as safras forem normais, os preços que estão hoje remuneram o produtor de grãos e viabiliza as proteínas animais. Para te dar um exemplo, nós chegamos a um custo de suíno em torno de R$ 7
no ano passado. Quando falo nós, é as 5 cooperativas filiadas, seus integrados. E hoje o custo de produção, ele fechou o mês de março em 6,42. E a tendência é reduzir um pouco mais esse custo de produção. Puxa, isso viabiliza toda a cadeia do suíno e toda a cadeia do frango. E também mantém viável o produtor de grãos. Então, eu acho que está caindo, no meu modo de ver, numa estabilidade que é bom para todos. A suinocultura que acabou sofrendo mais, né? Principalmente 2021, 2022, né, que foi terrível, porque o custo de produção foi muito alto. Esse é o nosso desafio aqui, diário, porque nós aqui tem que olhar o produtor, a cooperativa que faz a ração e a central que industrializa e comercializa. O que a gente tem que administrar aqui? Olhando o equilíbrio dos 3. Então, basicamente, nós olhamos para formar preço para a cooperativa lá e o produtor, olhamos 3 pontos fundamentais. Primeiro, quanto eu posso pagar? Quer dizer, o meu negócio consegue pagar quanto? É o empate técnico aqui, né, econômico. Segundo, pelo menos o empate. Segundo, qual é o custo de produção da cooperativa e do produtor? E terceiro, como que anda o mercado? Como o mercado está trabalhando? E eu posso dizer que durante todo esse período de crise, nós nem um dia pagamos menos que o custo de produção. Isso custou, ou seja, eu não digo que é custo, mas foi um investimento que a Frimeza fez, em torno de 150 milhões de reais só o ano passado para sustentar o preço que não gerasse prejuízo. Para que eles se mantessem. Isso saiu do resultado, né? Assim mesmo, nós tivemos um pequeno resultado, mas foi positivo, mas podia ter um grande resultado, mas de nada adianta se o produtor não tivesse viabilizado. Então, essa é o equilíbrio que o gestor tem que ter dentro aqui do cooperativismo e dessa cadeia produtiva, tanto suíno quanto leite. Isso que a gente ia falar agora, em relação ao leite, né? Como que entra esse mercado agora, o que ele consegue crescer ainda daqui para frente? O leite é um produto, uma cadeia produtiva muito interessante. Tem os seus altos e baixos, mas nos 2 últimos anos, ele vem para um patamar diferente. A produção de leite está se concentrando mais em médios e grandes produtores. Esses produtores têm escala, conseguem baixar um pouco mais o custo de produção, e em função de que a produção brasileira não cresceu conforme o consumo, embora o consumo também não tenha crescido muito, mas se manteve em equilíbrio em 2020, 2021, 2022 e agora 2023, está muito equilibrada a oferta e a demanda. E os preços estão no nível que cobre custo de produção. Hoje o produtor aí, vamos falar aí na faixa de R$ 2,90 a R$ 3,00, né, ele consegue viabilizar a sua atividade e a indústria também, e o consumidor consegue comprar os derivados lá na frente. E como não tem previsão de aumento da produção, a nossa visão é de que vai ser um ano bom para os preços do leite no mercado. Sempre um pouco de preço maior no inverno, né, e um pouco menor no verão. Tem um fator importante aí que é a importação. Se o governo abrir muito a importação de pó, sabe que o Brasil importa leite em pó. Mas se o dólar cair muito e esse preço de importação for muito baixo, pode prejudicar a produção interna de leite. Então é preciso que haja mecanismos de taxação, principalmente com dólar baixo e com esses preços. Hoje, para te dar um exemplo, você trazer o leite importado e transformar ele equivalente a líquido,
ele custaria posto aqui em torno de R$ 2,50 e está se pagando o produtor R$ 2,90, R$ 3. Então, logo precisaria ter mecanismo de proteção, né, aos produtores através de controle de importação. E não tem nenhum mecanismo desse em funcionamento? É que o Mercosul, né, tem um acordo aí que, né, algumas coisas funcionam, outras não, mas o Mercosul não tem taxação, né? Então é um acordo que existe no Mercosul, assim como, vamos dizer assim, prejudica aqui o produtor de leite, mas facilita o produtor de suínos ou de automóveis que vende para lá. Então é por isso que quando o sistema de governo olha, ele olha o conjunto, aí muitas vezes não vê os setores, né? Por isso que nós, dos setores, temos que ficar atentos e brigar por isso. Por falar em governo, presidente, nesse ano a gente teve um novo governo federal, né? Tivemos o desmembramento do Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Sem a Conab. As invasões de terra começaram a ser um pouco mais intensas no Brasil, isso traz muita insegurança para a produção. O ministro da Agricultura recentemente falou, atrelou o agro brasileiro à questão do desmatamento, o que na verdade o agro busca sempre o oposto, né? Que tipo de coisas podem acontecer com esse tipo de atitudes, assim, ou esse tipo de ações? Como isso pode refletir no agronegócio? Olha, você entrou num assunto estratégico, eu te diria assim, vital para o agronegócio, né? Todos esses temas que você levantou são preocupações constantes de nós do agronegócio. O governo que assumiu, a gente sabe que tem uma filosofia, né, um tanto socialista e que não enxerga como problema o que é problema para quem produz. Então isso é preocupante. Seguindo, eu esqueci aqui o nome do colunista, né? Mas lá no começo do ano ele falou o seguinte, que se esse governo não fizer nada e não mexer nada, vai ficar muito bom. Então é o seguinte, o medo que se tem é que tudo que vá mexer seja prejudicial ao agronegócio. Então qual é a postura que nós temos que ter? Um Congresso forte, um trabalho com os deputados, com os senadores, para que não haja aumento de tributação. O agronegócio não suporta retirada de que eles chamam de benefícios. Na verdade é o seguinte, o sistema tributário brasileiro é um dos mais pesados do mundo. Para poder aliviar um pouco esse sistema tributário, nunca foi mudado o sistema. Foi criado um instrumento de alívio. Por exemplo, crédito presumido, isenções em alguns setores, redução lá de tributos em folha de pagamento, né? Esses benefícios, eles foram imprescindíveis para que os setores se viabilizassem, porque a carga original era muito grande. Então, qual é o receio que a gente tem agora? Que o governo simplesmente retire esses benefícios, entre aspas, e volte à carga original lá escrita, e aí quebra com os setores. Por exemplo, se você colocar ICMS na soja, no milho, na carne, nós não exportamos para ninguém. Então aí, como é que fica o agronegócio sem exportação? Quebra. Excesso de oferta aqui dentro, não tem consumo, né? Então, assim, eu acho que o papel das entidades representativas, o papel do Congresso Nacional é fundamental nesse momento, né, que está se definindo, né? Fala-se aí no arcabouço fiscal, fala-se em reforma tributária, né?
mas a gente está muito com o pé atrás, com receio de que essas reformas tributárias sejam no sentido de aumentar a carga tributária. Aí complica para todos. O agronegócio tem muitas qualidades, mas também tem alguns defeitos, né? Mesmo que feitos por uma minoria, né? Contrabando de agrotóxico a gente vê muito, especialmente na nossa região de fronteira aqui. Algum produtor, de repente, que não cumpre todas as leis ambientais, ou pequenas empresas também que passam, que ferem leis. Como olhar para essas falhas, presidente, no momento que os modelos de negócio ESG são cada vez mais, está cada vez mais presente no nosso negócio, agronegócio, né? Bom, em primeiro lugar, tem que se estabelecer a segurança jurídica, né? O que é legal, o que não é legal, o que é lei, né? Um Supremo Tribunal não pode estar mudando interpretação a toda hora. Então, todo investidor, seja em que ramo for, ele precisa ter uma questão regulatória resolvida. Muito bem, esse primeiro passo. Quanto à questão de contravenções, né, com, sei lá, desmatamento ilegal, contrabando de agrotóxico, nós somos radicalmente contra e tem que haver punição. E a punição tem que ser exemplar. Mas isso eu posso afirmar que é um percentual muito pequeno perante o grande negócio que é o agronegócio. Mas somos favoráveis a que haja controle e que haja punição para aqueles que desviar. Mas, do outro lado, também tem que ter a delimitação, né, exata para que cada produtor, cada empresário rural saiba onde que estão seus limites e não ultrapasse, né? A gente sabe que tem exageros. A própria questão do Código Florestal, né? Hoje as interpretações são variadas, depende do órgão, né? Depende da entidade. Então isso precisa ficar mais claro também para que cada um saiba até onde pode ir. Presidente, uma presidência das cooperativas menos homem do campo, vamos dizer assim, entre aspas, e mais executiva, né? Com executivos, CEOs administrando essas cooperativas que são gigantes hoje, né? Diante de um mundo que está sempre em transformação, o senhor acha que está surgindo um movimento de um novo modelo de gestão dessas cooperativas? A nossa visão é no sentido de que as cooperativas se tornaram e estão se tornando grandes empresas competidoras no mundo, né? Não só no Brasil. E, naturalmente, isso exige uma gestão cada vez mais apurada, uma gestão cada vez mais profissional. Esse é o desafio do cooperativismo. Se você olhar história de cooperativas do Brasil todo, e se você olhar as que não deram certo, eu te diria que 90% dos casos foi problema de gestão. Ou gestão técnica, ou gestão financeira, né, gestão econômica. Foram problemas de comercial, né, foram problemas de gestão. Então não tem como não estar preparado para a gestão. Agora, é muito importante que esses gestores tragam em seu sangue o DNA do produtor rural, do meio rural. Acho que esse é o desafio, é você conseguir juntar o profissionalismo com o DNA do rural, do meio rural, da atividade, da propriedade, da cadeia produtiva, né? Porque se você colocar na gestão de uma cooperativa o melhor administrador da indústria de aviões, né? Ele pode conhecer todas as ferramentas de gestão, mas se ele não conhecer a cadeia produtiva, ele não vai conseguir viabilizar.
Então, acho que esse é o grande cuidado que sempre tem que se ter, de junto com o profissional, ter o DNA rural. Se nós falarmos da economia brasileira, como que o senhor visualiza isso agora? Está acabando aí o primeiro semestre, né, de uma nova gestão. Como o senhor analisa os próximos meses e de que forma que isso acaba impactando o agronegócio, as agroindústrias? Eu vou lhe dizer o seguinte, eu reuni a minha equipe econômica, financeira e tributária e pedi para eles fazerem um estudo qual seria o impacto do plano econômico do novo governo dentro da Frimeza. Aí o grupo se reuniu e me devolveu uma pergunta. Qual é o plano econômico a considerar? Então, essa dificuldade de responder. Nós não temos as métricas, né? Se nós pegarmos a macroeconomia desse novo governo, ele não apresentou ainda. Como é que vai ser a política cambial? Como é que vai ser a política monetária, que são as taxas de juros, o câmbio, e como vai ser a política fiscal, que é a mais importante. Quando você vê um governo aumentar 17 ministérios, vai me dizer que isso não vai aumentar a conta do governo. Claro que vai aumentar, já aumentou. Quando você vê o governo defendendo planos com déficit nas contas, você imagina eu aqui apresentar para o Conselho de Administração uma projeção de resultado negativo, né? Ou deixar fora o pagamento de juro, né? Porque o pessoal usa muito isso, o resultado primário e o absoluto, né? Quando eles dizem que é positivo primário, é que cobre as contas, mas não paga o juro da dívida. Só que o juro da dívida, esse ano, deve chegar a 800 bilhões de reais. De onde vai sair esse dinheiro? Então, que economia é essa? Quais os parâmetros para se analisar a economia? Então, sinceramente, eu tenho muita preocupação com esse novo governo, exatamente com a área econômica. Para onde vai, o que vai fazer, né? Como é que vai conduzir e qual é a visão para frente que o governo tem. Vamos esperar o tal do arcabouço aí, que por enquanto é só um arcabouço, precisa conhecer o recheio, né? Para a gente saber qual é o comportamento que até nós dentro das empresas vamos ter. Uma coisa é certa, dificilmente o empresário vai investir esse ano até não ter uma claridade, né, de para onde que vai a economia. Presidente, qual que deve ser a agenda do agronegócio brasileiro no cenário mundial nos próximos anos aí? O primeiro item da agenda do agronegócio é mudar, fazer um marketing positivo. Eu viajo muito para o exterior, é natural, a gente tem negócios e tudo, né? Mas o que mais incomoda a gente é a não realidade que chega lá fora. Né? Quando eu vou lá e digo que aqui é obrigado ter 20% de reserva em cada propriedade, eles não acreditam. Quando a gente fala que a agricultura ela usa 8% do território nacional, eles não acreditam. Eles acreditam que está destruindo, que o desmatamento aumentou 16%, 50%, né, no ano. Então a notícia que chega não é a notícia que deveria chegar e não é a verdadeira, não reflete a verdade. Então acho que sim, a primeira pauta é mudança no marketing do agronegócio lá fora, tá? Segundo ponto, é o Brasil passar a olhar acordos bilaterais. Os acordos de blocos não funcionam para o agronegócio, porque se você vai negociar o Brasil com a China, o Brasil com o Japão, o Brasil com a Coreia, é diferente de você negociar o Mercosul com a Coreia, o Mercosul, você tem que carregar uma cesta de problema junto, né?
Por que que o Uruguai tem mais acordos bilaterais, 3 vezes mais acordos bilaterais que o Brasil? E ele está vendendo. Vende tudo que carne, principalmente, ele vende com o mundo inteiro. Você vai lá olhar, ele não tem acordo do Mercosul. Ele tem acordos bilaterais. E o Brasil perdeu muito tempo nisso. Acho que tem que trabalhar muito mais nos acordos, principalmente do agronegócio, de forma bilateral e não através de blocos. Eu acho que esses são os 2 pontos fundamentais que o agronegócio tem que se preocupar. Porque o restante nós somos competentes. Temos competitividade, temos custo, temos tecnologia, né, sem medo nenhum de competir com o resto do mundo. 2 pontos que o senhor citou, o senhor acredita que sejam os maiores desafios do agronegócio hoje? Ou é a comunicação? O maior desafio é a comunicação. E eu acho que nós do agronegócio não me isento de culpa. Tá? Eu acho que se a grande imprensa vende uma imagem negativa, nós deveríamos estar em cima. Dizer, não é isso, é isso. Então, eu acho que o agronegócio tem que até investir mais nisso para que as coisas positivas, né? Olha o próprio exemplo do grupo de vocês, o grupo presente. Eu não vi uma reportagem falando mal do agronegócio, né? Então é isso, sabe? Eu acho que é isso que o Brasil tem que vender. E não é inventar coisa, é falar a verdade, né? Então acho que esse é o grande desafio que o próprio agronegócio, a gente tem defendido isso na CNA, na OCB, na BPA, todas as nossas entidades a nível nacional, de avançar mais pesado e mais forte nessa questão de promoção lá fora, né, do nosso agronegócio, falar as coisas boas que nós temos aqui. Desafio, e qual a principal oportunidade que o senhor vê para os próximos anos aí, para o agro e para a Frimeza? Olha, se você olhar a história da humanidade, né, o mundo vive ciclos, né? Eu acredito que esse ciclo de guerras, de conflitos, né, de pestes, de pandemias, né, eu acho que ele está com os dias contados, né? Eu acredito que nos próximos 3, 4, 5 anos, o mundo vai ser um pouco mais justo e haverá mais acesso à boa alimentação. A própria Índia está mostrando aí que está melhorando a questão de poder aquisitivo, a China vai crescer, toda a Ásia, né, com um desenvolvimento grande, e eles não têm área para produzir. Então, acho que a grande oportunidade é nos prepararmos para ser o fornecedor de alimentos para esse novo desenvolvimento, né, que o próprio mundo está puxando, está vindo, e especialmente a Ásia. Eu acho que ali é o grande mercado, é a grande oportunidade para nós que produzimos alimentos. Presidente, eu acho que abordamos vários assuntos, né, Juliano? Isso. Eu acho que o senhor respondeu várias perguntas aí que a gente tinha. E gostaria de agradecer, né, em nome do Presente Rural, em nome do nosso quadro A Voz do Cooperativismo, ouvindo a voz do cooperativismo. Olha, primeiro eu gostaria de destacar aqui que eu sou um grande apreciador, leitor do jornal, o Presente. Acho que vocês têm um papel importantíssimo no agronegócio. Vocês têm uma importância nacional, sem dúvida nenhuma. Vocês são fonte de consulta e de referência. Então, é uma satisfação e um prazer muito grande poder fazer um pouco de participação junto com vocês, de contar um pouco as nossas agruras, nossas ideias. É um prazer muito grande e uma honra, né, de poder participar do programa junto com vocês. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, Juliano. Obrigado a você que nos acompanhou e continue ligados conosco, porque a gente vai trazer mais episódios ainda da Voz do Cooperativismo aqui no O Presente Rural, o canal do seu agronegócio. Testando, 1, 2, teste.